Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim responder pra vocês umas perguntinhas que eu deixei numa foto lá nos meus stories no Instagram, pra vocês me perguntarem, assim, dúvidas de vocês sobre amamentação, sobre puerpério, sobre pós-parto, recuperação, assim, todas as dúvidas de vocês com relação a mim. E aí eu deixei uma fotinha da Helena lá, então se você não me segue no Instagram, você tá perdendo de participar das caixinhas de pergunta. Então eu vou deixar meu Instagram passando aí na tela pra vocês irem lá e assim me seguir, acompanhar, pra tá participando sempre que eu estiver colocando a caixinha de perguntas lá. E hoje eu vim responder pra vocês as perguntas mais frequentes, assim, de vocês. Teve muita pergunta, não vai dar pra responder nem metade. Teve mais de 100 perguntas em menos de uma hora que eu coloquei. E aí eu vou responder, assim, as mais frequentes, as mais repetidas, pra tirar a maioria das dúvidas de vocês. Se for o caso, eu venho com a segunda parte, gravando com outro tipo de pergunta, outras perguntas, mas aqui nesse vídeo eu vou responder as mais, assim, perguntadas. Espero que vocês gostem. Não esquece de clicar em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho. Passamos de 70 mil inscritos e eu estou feliz demais. Agradeço muito a vocês. E não esquece de ir lá pro Instagram, me seguir, acompanhar a minha rotina e deixar as perguntinhas de vocês por lá também. E aí eu vou abrir aqui o Instagram agora e vou ver as perguntas, vou responder assim as mais frequentes mesmo e vamos lá começar. Então eu vou começar com uma pergunta que teve assim várias delas, mas eu vou responder especificamente a da Társila, mas teve sim várias perguntas perguntando sobre cólica, se a Helena está tendo cólica, se ela teve cólica. Então ela perguntou se o bebê teve cólicas, e sim, gente, ela teve muita cólica. Aliás, ela ainda tem, porém ela tá na fase assim, depois que ela passou de um mês, ela foi diminuindo bastante, mas ela ainda tem muita. Mas ela tinha bem mais, assim, quando chegou nos 15 dias de vida dela, mais ou menos, nossa, era de partir o meu coração, porque era, assim, tanta dor que ela sentia que dava muita dor. Mas aí eu tô dando remedinho e aí vai aliviando um pouco, mas ela teve, sim, bastante. Outra pergunta que me fizeram bastante mesmo foi quantas vezes a Helena acorda na madrugada, se ela acorda muito ou se ela dorme a noite inteira. E não, gente, ela não dorme a noite inteira ainda, ela acorda na madrugada pra mamar 3 em 3 horas, por exemplo. Se eu dou mamar pra ela, ela vai dormir 10 horas, quando for 10, 11, 12, 1 hora da manhã ela acorda, e aí depois de mais 3 horas ela acorda de novo. Sei que assim, como ela dorme muito tarde junto com a gente dorme lá pra 11 horas, e aí ela vai dormir lá pra meia-noite, porque ela dorme bem tarde, porque ela dorme o dia inteiro. Ela, tipo, ela mama meia-noite, e aí quando é 3 horas da manhã, geralmente é esse horário, ela dorme meia-noite, mama meia-noite, aí dorme, quando é 3 horas da manhã ela acorda, mama de novo, volta a dormir, e aí quando é 5 e meia, 6 horas, ela acorda pra mamar de novo, mas aí já é de manhã, né? Então assim, ela acorda mais ou menos essas horas, meia-noite, 3, sabe? Esses horários assim. Mas aí ela só acorda 2 vezes mesmo, meia-noite ela mama, aí ela acorda 3 e assim vai, né? Ela fica assim 3 horinhas durante a noite, porém durante o dia ela mama assim muito, ela mama em menos de 2 horas durante o dia, e à noite ela demora um pouquinho mais. E ela não dorme a noite inteira, tá bom? Outra pergunta que me fizeram muito, teve várias perguntas dessas, foi sobre o meu seio durante a amamentação. Se machucou, se rachou, se sangrou, se deu fissuras. Então assim, muita gente fez muita pergunta dessa, então eu nem vou colocar aqui quem foi as pessoas, porque teve muita perguntas dessas em relação ao meu peito. E sim, gente, os primeiros dias de amamentação foram muito difíceis, principalmente lá na maternidade. O meu peito chegou a machucar ainda na maternidade, eu não tinha nem chegado em casa. E aí sangrou lá e machucou bastante. Aí eu senti muita dificuldade em amamentar, doeu demais, eu chorei até, porque doía, realmente doía muito. E sangrava, sabe? Chegou a sangrar e eu fui cuidando, que aí ele melhorou. Depois que ele melhorou, não machucou mais de jeito nenhum. Foi uma coisa assim que foi só uma única vez, graças a Deus, e durou muito pouco tempo. E com relação a isso eu não sofri tanto, passou uns 3 dias machucado, mas de acordo com o que eu fui cuidando com o meu próprio leite do peito mesmo, assim, passando no bico, ele sarou de uma forma, e aí até hoje ela mama. Hoje ela tá com 1 mês e 15 dias e até hoje ela mama assim tranquilamente,
sem nunca mais ter machucado, graças a Deus. Outra pergunta que teve também, que eu achei bem interessante responder aqui, porque muita gente, não só nessa caixinha de perguntas, mas muita gente me pergunta, é se eu vou voltar a trabalhar depois que a minha licença acabar, gente. E realmente, assim, é uma coisa que eu ainda não sei, porque eu ainda tô um pouco pensativa em colocar a Helena na creche com 4 meses de vida. Eu até fiz a inscrição dela lá na creche, não sei se vai sair a vaga, mas eu já fui lá, fiz a inscrição, tudo certinho. E eu não sei se eu conseguir a vaga, se eu vou pôr com 4 meses, porque eu tenho muita dó, são muito bebezinhos. E assim, eu tô pensando ainda, vai ser coisa, como eu vou voltar só lá em janeiro, até lá eu posso pensar. Então é uma coisa que nem eu sei ainda pra responder pra vocês. Outra pergunta foi da casinha da Ana. Ela perguntou com quanto tempo eu tirei os pontos. Eu vou explicar um pouquinho bem breve aqui pra vocês com relação aos meus pontos, que foi um pouquinho complicado. Os meus pontos foram aquele que é um ponto na ponta, outro na outra, e os outros pontos são por dentro, ou não sei se é colado, não sei explicar isso aqui bem certinho pra vocês. Mas foram aqueles pontos que são meio que por dentro, por fora não tem ponto, só numa ponta e outro noutra. E com relação aos pontos, eu não tirei os meus pontos, na verdade eles estão aqui até hoje, porque eu fui com 10 dias, me falaram que tava muito cedo e mandaram ir com 15. Quando eu fui com 15, cheguei lá, era outra pessoa que tava pra tirar os pontos. E aí ela falou que não dava pra tirar mais, porque tinha cicatrizado, tava muito duro, já tinha secado por dentro da pele, então não dava mais pra tirar. E aí, infelizmente, teve que deixar os pontos pra o meu organismo, como que eu posso falar? O meu organismo mesmo tirar eles dali, né? Fazer a linha sumir, porque já tava cicatrizado, então realmente não dava pra tirar. Demorou muito. Eles foram um pouquinho incompetentes de me falar pra eu ir com 15, porque, por exemplo, os pontos normais, aqueles que é por fora, realmente é com 15 dias. Mas esses que são por dentro da pele, que não dá pra ver a linha por fora, eles são com 10 dias. E aí isso eles não me informaram. E acabou que eu ainda tô com os pontos e não tirou. E aí eles vão ficar aqui até a linha querer desaparecer. Uma pergunta que eu achei bem interessante responder aqui, porque eu vejo que isso é o problema de muitas mamães com relação ao pós-parto, que é sobre autoestima e cuidados com a gente mesmo depois do parto, né? Ela perguntou como estava a minha autoestima e os cuidados comigo após a bebê. Gente, com relação à autoestima, eu passei pela fase do puerpério, vivi o puerpério intensamente, eu até me emociono em falar aqui, porque foi uma fase muito difícil o primeiro mês, nossa, é tenso. Posso falar pra vocês que é muito difícil, eu nem sabia que eu ia me emocionar nesse vídeo. Mas eu vivi o puerpério intensamente o primeiro mês. E o meu puerpério durou realmente só os primeiros 30 dias, a parte mais difícil, assim. Foi onde eu chorei, foi onde eu fiquei emocionada, foi onde eu achei que eu não ia dar conta. E então, assim, eu não me preocupei muito com isso. Eu vivi ele intensamente, o primeiro mês não cuidei de mim. Eu fiquei realmente com a autoestima bem baixa, porque é normal, faz parte. Isso é normal, todo mundo sentir. Então, assim, em relação a isso eu não me preocupei muito. Porém, agora eu continuo me cuidando sempre como antes. Eu, gosto de arrumar meu cabelo. Minha maquiagemzinha, por mais básica que esteja, gosto de tá maquiada, gosto de me arrumar. Então, assim, com relação a isso, acho que não vai mudar, porque pra gente sempre dá um tempinho, da gente procurar um tempinho pra gente. Acho isso super importante e acho que com relação a isso não vai mudar. A gente se limita um pouco, o tempo fica mais dedicado pra bebê, quase 100%. Porém, eu acho que a gente não deve se deixar de lado, tem que se cuidar um pouquinho, pelo menos tirar um pouquinho de tempo de cada dia, ou tirar um dia na semana pra se cuidar. Então, com relação a isso, eu tô super de boa, eu não tô me cobrando tanto pra estar sempre arrumada por causa da bebê. Porém, eu também não tô me desleixando. Outra pergunta foi da Carol Goulart. Ela perguntou como está a cicatrização da cesárea. Gente, minha cicatrização foi muito boa, assim, eu não tive problema, meus pontos não inflamaram. Nos primeiros dias, no 10º dia eu já tava ótima, assim, sem sentir dor nem nada. Claro que eu fui fazendo meu resguardo, tendo um certo repouso, sem pegar peso, sem fazer esforço, sem fazer nada em casa. Porém, assim, em questão de cicatrização, foi muito bom, foi até melhor do que eu esperava. Tinha muito medo da cirurgia, do resguardo, né? Porém, assim, com a questão da cicatrização, foi bem de boa mesmo. Está ótimo, cada vez mais melhorando. Tá um pouquinho inchado ainda no lugar do corte, mas isso aí é coisa que com o tempo vai melhorando.
Outra pergunta bem frequente foi se eu tive dificuldades na amamentação, como foi a amamentação pra mim. Gente, hoje em dia eu levo a amamentação de uma maneira muito leve. Pra mim tá muito de boa agora, porém o começo foi muito difícil. Tudo começou lá no hospital, lá já tava sentindo um pouquinho de dificuldade. Mas quando eu cheguei em casa foi muito mais difícil. Eu tive muita dificuldade pra Helena pegar o meu peito, ela ficava... sabe, sem querer pegar. Aí eu troquei de chupeta, achando que era confusão de bico, mas hoje em dia eu acho que não era, que não foi. Na época, há um mês atrás, eu achava que era confusão de bico. Hoje em dia eu já acho que não tem nada a ver. Mas tive muita dificuldade, depende muito de cada pessoa. Cada pessoa tem um certo tipo de dificuldade. Eu também achei que era baixa produção de leite, achei que era leite insuficiente. Então assim... foi bem difícil, eu insisti bastante na amamentação. Hoje em dia eu consigo amamentar ela tranquila, mas eu me preocupava muito e eu acho que isso acabava fazendo o meu leite ser menos do que o que já é, que minha produção de leite não é uma produção altíssima. Meu peito, por exemplo, nunca foi um peito que vazou. Até hoje nunca vazou meu peito, assim, pra dizer, nossa, eu tô com muita produção de leite, né? Só teve umas 2 vezes que eu comi melancia e eu senti que a minha produção de leite aumentou muito e foi onde meu peito derramou, que eu fiquei um pouquinho de tempo sem dar de mamar pra ela. Mas assim, pra dizer assim que eu tô no meu dia a dia e o meu peito fica vazando, nunca aconteceu. Só quando eu como alguma alimentação que faz o leite vir, né? Que faz o leite vir em mais quantidade. Mas cada dificuldade de amamentação é diferente. Então se vocês quiserem, depois eu posso vir gravar um vídeo só sobre a amamentação, contando a minha experiência hoje, né? Porque agora eu já estou mais preparada pra falar sobre a amamentação, porque eu sei onde foi que eu errei, eu sei onde foi a minha dificuldade. Mas eu tive sim muita dificuldade, gente, então assim, isso é super normal. Então vale muito a pena na gravidez você procurar saber mais e preparar bem o seu peito também pra amamentação, que eu não fiz isso. Se informar um pouquinho também sobre a pega correta do bebê no seio, que ela ainda não fez a pega correta. Eu acho que foi isso também que fez eu sofrer muito sem conseguir dar mamar pra ela. Então até hoje ela também não pega certo, mas ela mama. Mas assim, se o bebê não pega certo, até ele acostumar, até ele saber mamar, vai dar muito trabalho e vai sofrer ambas as partes. Mas ela mama hoje de boa. A Rafaela Monique, ela perguntou se quando eu voltar ao trabalho eu vou tirar a neném do peito. E não, gente, jamais eu vou fazer isso. Eu amamento ela em livre demanda. Na hora que ela pede, eu dou. Se ela chora, eu dou, sabe? Eu não tenho essa de 3 em 3 horas. Até ela mama de 2 em 2 horas. Tem vezes que ela mama até em menos tempo. Então assim, é livre demanda. E o tempo também, ela vai deixar o peito na hora que ela quiser. Se ela quiser deixar bem cedo ou bem tarde. Então assim, com relação a tirar o peito dela, eu não vou tirar. Vou deixar ela no tempo dela e vou deixar rolar. Se quando eu voltar a trabalhar ela for desmamando por conta própria, por consequência de eu não estar em casa pra amamentar ela, também eu vou levar super de boa. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem boa. Ela perguntou com qual dor eu compararia a dor do parto, pois ela está grávida de 24 semanas. A dor do parto, ela não tem comparação. É uma dor assim que até hoje eu não sei descrever que dor é aquela. Não sei comparar ela com nada, porque é uma coisa assim diferente de tudo que eu já vi na minha vida. É muito doloroso e não tem assim nada igual, nada que se compare e nada que seja assim parecido com a dor do parto. É uma dor única mesmo, de verdade, que eu acho que só existe ela daquele jeito mesmo. A Jace Luiz, ela perguntou como está sendo sua recuperação. Minha recuperação está sendo ótima, hoje eu estou assim 100%. Claro que assim, eu estou com 40 e poucos dias, então não dá ainda pra eu fazer de tudo, pegar peso. Mas assim, eu estou zero, tô me sentindo muito bem. Cada dia mais eu fui melhorando. Os primeiros dias são muito difíceis, os primeiros 5 dias, a primeira semana é terrível. Porém, depois do 10º dia eu fui ficando bem boa. E aí foi 15 dias, foi melhorando, 20 dias. Com 30 dias assim eu estava muito bem, assim, impecável. E hoje com 40 dias, então 40 e poucos dias, eu estou ótima. Já consigo fazer minhas coisas com, assim, cuidado, claro. Mas estou muito bem, a cesárea pra mim foi muito tranquila. E é isso.
A próxima pergunta é da Laís Fernanda. Ela perguntou se ela ainda dorme no berço. E sim, gente, por alguns dias, assim, nos primeiros dias ela dormiu no berço. E aí quando ela tava mais ou menos com uns 15, 20 dias, ela começou a dormir comigo. E aí logo também ela passou uns 10 dias dormindo comigo. E aí depois eu caí na real e coloquei ela pro berço de novo. Agora ela tá dormindo no berço o tempo inteiro. Do dia pro outro eu deixo ela só no berço, porque eu vi que tava fazendo errado, não tava sendo fácil, e ela já tava tipo se acostumando, ela já não tava mais querendo ir pro berço. Mas aí agora ela já tá dormindo no berço dela de boa. Próxima pergunta é da Sil Moreira. Ela perguntou como foi o seu puerpério. Eu quase morri essa semana. Sil, meu puerpério foi muito difícil. Eu quero gravar um vídeo assim com o título puerpério, porque eu acho assim muito válido. Eu quero passar muita informação pra vocês, muita coisa assim que eu aprendi com o puerpério. Quero passar a minha experiência, dar algumas dicas, porque eu acho muito importante. Era uma coisa que eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar até eu passar, até eu sentir na pele. Eu não sabia nem que existia. Mesmo grávida eu não sabia sobre o puerpério. E eu quero muito gravar esse vídeo, mas assim, o meu puerpério foi muito, muito difícil. Eu achei que eu ia ficar com depressão pós-parto, porque eu sofri bastante assim, quando eu tava sozinha, né? Eu ficava meio triste, eu chorei algumas vezes no puerpério. Então é um pouquinho tenso, mas eu vou gravar esse vídeo sobre puerpério pra vocês, com o título Puerpério, que eu quero falar tudo o que eu passei e a minha experiência. Outra pergunta que teve também bastante foi com relação à minha dificuldade com a amamentação, que eu postei lá no Instagram falando que meu leite tava pouco e que eu não tava conseguindo amamentar, que ela ainda tava chorando muito de madrugada. E muita gente tá perguntando o que eu fiz pra aumentar a produção de leite e o que eu fiz também pra resolver o meu problema com a amamentação. Gente, eu fiquei assim quase pirada, eu quase parei de amamentar, eu estava quase desistindo. Pra resolver, eu insisti na amamentação, eu tentei até o fim e assim, acabou que eu consegui. E assim, com relação à produção de leite, eu comecei a comer muita comida que eu vi na internet e muita gente me falou que dava leite, que é comida de milho, canjica, essas coisas assim. Comecei a tomar muito suco de fruta, aumentei muito a minha quantidade de água, que eu tomava muito pouca. Então uma coisa leva a outra, eu fui persistindo, eu acho que a persistência é muito importante e a alimentação também. Eu vou responder a última pergunta porque o vídeo já tá bem longo, mas tem muita pergunta que acho que eu vou fazer uma parte 2, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou responder a última pergunta, que foi a pergunta mais polêmica desse vídeo, que foi com relação ao sexo pós-parto. Muita gente tá perguntando se já rolou, como foi, se doeu, como é e tudo mais. E não, gente, não rolou, não fiquem despreocupados, ainda não tá na hora. Eu tô com só 42, 43 dias pós-parto, alguma coisa assim, 45 no máximo. Então não rolou ainda. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque eu tô assim bem tensa, tô com um pouquinho de medo e não tô preocupada com isso. Eu não tô preocupada com sexo pós-parto ainda não. Não se preocupem. Quando acontecer eu vou assim contar por cima alguma experiência pra vocês, mas isso ainda não, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo porque minha bebê já tá chorando ali, o vídeo já tá longo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar em gostei. Vão lá pro Instagram me seguir pra vocês participarem das caixinhas de perguntas dos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.